Aleluia. Oh, glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já imaginou um título desse? Você sendo carimbado com o carimbo de Cristo sobre a sua vida? Que o inferno não vai prevalecer contra você, contra a sua casa, contra tudo que você for fazer. O inferno, ele não tem domínio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é Jesus falando para Pedro. Isso é Jesus dando a resposta pela resposta que ele deu para Jesus. E tem mais, Jesus ele vai dando promessas, profecias. Aí ele diz no versículo 19: e eu te darei a chave do reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E tudo o que ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que é desligado na terra será desligado no céu. O povo mundano, ele tem algo, quando eles mencionam muitas vezes essa parte aqui. Quando Jesus ele fala, eu te darei a chave do reino dos céus. Quando começa a chover muito, o povo fala, eita, Pedrão derramou, soltou as torneiras. Para aí. Quer dizer que Pedro ele soltou, ele derramou, porque ele tem a chave dos céus? E aí ele está derramando a torneira, jogando água para baixo? Para aí, vamos, eu estou meio confuso. E antes de Pedro, quem que fazia chover sobre a terra? Hã? Não existia Pedro. Antes de Cristo vinha a terra. Como era que chovia? Muitas vezes as pessoas, não estou falando mal dos católicos, mas as pessoas têm que entender, quem está no controle não é Pedro, porque Jesus prometeu algo, a chave do reino dos céus, mas ele não tem um controle, porque quem tem um controle se chama Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus ele fez uma promessa para Pedro, pela simples palavra, simples não, pela uma grande palavra, a qual ele falou que ele era o Filho do Deus vivo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Com a sua própria boca, irmão, você glorifica a Deus. E com a sua própria boca você amaldiçoa Deus. Sim ou não? Aleluia. Hã? Aleluia. Todos esses elogios a qual Jesus o transmitiu para Pedro, vai cair por água abaixo. Vamos ler o versículo 22 e 23 no mesmo capítulo. E Pedro, tomando de parte, começou a respondê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, diz a Pedro, perdão, vou repetir o versículo 23. E ele, porém, voltando-se, diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Ao mesmo tempo, Jesus estava colocando ele sobre um pedestal, pondo promessa na vida de Pedro. E Jesus ele veio para isso, para morrer na cruz do Calvário, para que eu venha a ter vida. Mas aqui Pedro, ele fala: não, Senhor, misericórdia, compaixão de ti, Senhor, que isso não venha acontecer sobre a tua vida. Para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo.
Ué, mas Jesus agora mesmo estava privilegiando, estava pondo ele numa posição privilegiada e ao mesmo tempo ele já está expulsando o mal que está sobre a vida de Pedro. Aleluia, Jesus. Nós temos que estar vigilante, porque ao mesmo tempo quando você está dando glória, se você não vigiar, você está maldizendo o nome do Criador. Aleluia. Sim ou não? E andando com o mestre, hein? Junto com ele ali, o professor junto com o aluno e o aluno junto com o professor, estava fazendo coisas que não agradou o mestre. Mas lá em cima ele estava agradando ao mestre e ao mesmo tempo estava desagradando o mestre. E agora, irmão? E agora, igreja? Glória, Jesus. É difícil, né? É nada. Não é difícil. Qual foi mesmo o início da mensagem que nós começamos lá? 10, 33. Pode repetir, por gentileza? Para ler? Sim. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Jesus colocou Pedro lá em cima. Antes de nós iniciarmos, quando nós iniciamos, nós lemos esse versículo a qual a nossa irmã, ela mencionou agora. Agora, Pedro, ele vai negar Jesus. Eu não estou aqui pegando e apedrejando a Pedro, não. Só quero que vocês entendam o Evangelho de Cristo. E o que Jesus está falando lá, 10:33? Qualquer que me negar diante do homem, eu negarei ele diante do... E como é que fica Pedro negando Jesus 3 vezes? Como é que fica, igreja? Então a palavra de Deus caiu em contradição, irmão? Seja todavia o homem mentiroso, mas não Deus. Deus, ele não se escarnece. Deus não deixa a palavra dele cair por terra. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou que aquele que negar ele... Agora nós vamos entrar na mensagem. Aquele que negar ele diante do homem, ele o negará ele diante do Pai. Mas Pedro, quando Jesus falou, Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Eu não. Agora nós vamos lá em João capítulo 21, versículo 15. Glória a Deus. Por não poder ficar sentado, irmão. Eu já vou terminar aqui porque hoje é ceia. Mas eu queria que os irmãos entendessem isso aqui, irmão, porque isso aqui é muito importante para que vocês amanhã não sejam lubrificados, sejam enganados por alguém. E agora, como é que eu fico nessa posição? Como é que eu vou dar uma explicação à pessoa que está dizendo lá a palavra que aquele que negar ele, agora Pedro negou, e agora como é que fica a situação de Pedro? Porque Satanás ele não perdoa não, irmão. Se errou perante o homem, Satanás ele vai lá, aí, tu não falou lá na tua palavra que aquele que negar a ti diante dos homens, tu negará ele diante do Pai? E Pedro te negou 3 vezes. E agora, como é que fica a situação de Pedro? Os irmãos sabem alguma resposta? Me dê por gentileza. Porque aqui então a palavra está caindo em contradição de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não pode. E depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Aliás, não aqui, irmão. Mas para terminar, eu já vou antecipar, porque eu ia ler mais um versículo lá, quando Pedro negou Jesus. Agora que Jesus está mostrando a resposta a qual Pedro ele ia ser condenado e julgado diante de Deus pelo ato dele ter negado a Jesus diante dos homens. Mas para que a palavra de Deus ela não possa cair por terra,
Jesus volta novamente depois de ser arrebatado. Quando Jesus ele foi levado ao céu, ele voltou novamente para quebrar uma maldição a qual Pedro carregava sobre si. Porque Pedro ele não negou. Negou ou não negou, igreja? 3 vezes. E Satanás ia julgar Pedro nessa posição a qual ele negou. Jesus iria ler, mas pelo tempo, irmão, me perdoa. Eu já vou finalizar aqui para que os irmãos entendam. Mas quando Jesus, ciente dessa posição a qual Pedro negou, Jesus ele teria que vir novamente para quebrar aquela maldição. Mas Jesus não prometeu que sobre essa pedra edificaria a igreja dele? Como é que pode então, agora vai cair tudo por terra? Não. A palavra de Deus, a promessa de Deus, ela não cai por terra, ela tem que prevalecer. Ela permanece. Glória a Deus. Aleluia. Para quebrar o erro de Pedro, Jesus vem até Pedro novamente e diz para ele. E depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta a minha ovelha. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus fez a pergunta para Pedro? Por quê, irmão? Porque esse era um do qual Satanás ia apresentar diante de Deus para condenar Pedro. E Jesus veio, quebrou aquela maldição, porque Jesus, a palavra dele, não pode cair por terra. Porque Jesus falou: aquele que me negar diante do homem, eu negarei ele diante do Pai. Você vê como que a palavra de Deus, ela tem força, ela tem domínio, ela tem controle, ela não pode oscilar, porque é Deus falando, ela não pode cair por terra. E para quebrar essa maldição, Jesus teve que vir e fazer as mesmas 3 perguntas para quebrar uma maldição a qual Pedro carregava. Jesus não falou que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja? Disse-lhe, 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu, aí ele relembrou lá: eu neguei o Filho de Deus 3 vezes. Quando Jesus faz a 3ª pergunta, ele entendeu. Eu neguei Jesus a 3ª vez. Jesus está perguntando a 3ª vez. Aí Satanás, para a tua desonra, para a tua queda, eu prometi que sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Está selado pelo poder da palavra de Deus. Está selado a promessa que o inferno não vai prevalecer contra o ungido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando Jesus fez essa 3ª resposta a Pedro, ao Espírito Santo, ao homem se torna gigante. No primeiro discurso, agora ele foi discursar, 3.000 almas se converteram. E a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, porque Deus é verdadeiro. A promessa a qual Jesus fez sobre a sua vida, pode ter certeza, ela vai se cumprir. Não porque eu mereço, é porque Ele prevalece com a palavra dele, irmão. Seja mentiroso o homem, mas não Deus.
Se a palavra de um rei humano não podia cair por terra, imagina de Jesus Cristo. Imagina de Jesus Cristo.